Vascaínos e vascaínas, no vídeo de hoje a gente vai falar de um dos maiores jogadores e artilheiros da história do Vasco, simplesmente Romário de Souza Faria. Vamos relembrar todas as passagens do baixinho pelo Vasco, recordando gols marcantes do craque com a camisa do Gigante da Colina. Mas antes de começar, eu já peço para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa também o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente vai postar aqui no canal. A gente está sempre postando vídeos novos sobre a história do Vasco, então vale muito a pena você se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like para fortalecer aqui o nosso canal, tá certo? Romário nasceu no dia 29 de janeiro de 1966. Ele morou no Jacarezinho, comunidade da zona norte do Rio de Janeiro, até os 3 anos de idade, quando seus pais se mudaram para a Vila da Penha. Depois de se destacar pelo Estrelinha, que foi um time fundado pelo próprio pai, ele foi levado à Olaria para fazer testes. Lá ele logo se destacou e foi artilheiro pelo infantil do clube, isso em 1979. Devido a esse destaque, ele foi levado ao Vasco, porém ele teve que fazer um ano uma espécie de estágio, porque ele não tinha condições legais de atuar pelo clube. Atuando pelo juvenil e pelos juniores do Gigante da Colina, ele logo se destacou, sendo artilheiro 3 anos seguidos do Campeonato Carioca e sendo bicampeão em 1983 e 1984. Em 1985, ele já subiu aos profissionais por intermédio de Antônio Lopes. Seu primeiro jogo foi no dia 6 de fevereiro daquele ano, em uma vitória vascaína por 3-0 contra a equipe do Curitiba. O primeiro gol aconteceu em um amistoso do Vasco contra a equipe do Nova Venécia, em uma vitória por 6-0. Nesse jogo, Romário marcou logo o primeiro e o segundo gol de sua carreira. Ainda no mesmo ano, Romário chamou muito a atenção ao ser o vice-artilheiro do Campeonato Carioca, mesmo com tão pouca idade. No ano seguinte, em 1986, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o clube e fez dupla de ataque com Roberto Dinamite. Nesse mesmo ano, ele foi artilheiro do Campeonato Carioca, tendo feito um gol a mais que o Bob. Ele conquistou também seu primeiro título, que foi a Taça Guanabara de 86, e chegou a ser cotado para a Copa do Mundo no México desse mesmo ano. Os anos de 87 e 88 fazem Romário marcar época no Vasco. Ele foi bicampeão carioca, ambas as vezes contra o Flamengo, devolvendo a perda do título de 86. Em 88, ele marca um golaço no primeiro jogo da decisão, dando um lençol no goleiro rubro-negro Zé Carlos, momento esse que ficou marcado na memória dos vascaínos. Vamos inclusive rever esse gol agora com a grande narração do Januário de Oliveira. E o Toma Romário disparou pedindo, o lançamento é feito. Leandro chega na frente, deu mal. Vai lá Romário, driblou, foi derrubado, driblou o goleiro, entrou com a bola e tudo. E gol! Com bola e tudo, há 16 minutos, numa jogada em que a defesa do Flamengo se atrapalhou. Ficaram tontos Leandro, Edinho e Zé Carlos com a presença de Romário. Com um excelente desempenho de Romário, ele participa das Olimpíadas de 88, quando é o artilheiro da competição, marcando 7 gols, um deles inclusive na final. E pelo bom desempenho, o craque foi vendido ao PSV da Holanda. Depois do PSV, Romário ainda brilhou no Barcelona, foi tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 1994 e retornou ao Brasil para jogar no Flamengo. Depois, ele ainda voltou à Espanha para jogar no Valência, retornou ao Flamengo mais uma vez, ainda voltou à Espanha mais uma vez para jogar no Valência e depois teve sua terceira passagem na equipe rubro-negra. Após estar sem contrato com o clube da Gávea, ele acertou seu retorno ao Vasco no final de 1999. O baixinho, naquele momento, seria o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Em 2000, jogando o Mundial de Clubes, ele foi o artilheiro do torneio. No estadual, no primeiro clássico dos milhões após a sua volta, o Vasco aplica uma impiedosa goleada de 5-1 no maior rival, com Romário tendo anotado 3 gols. Aquele chocolate de Páscoa ficou marcado na memória também de todos os vascaínos. Vamos então rever os 3 gols do gênio da grande área. Tem um levantamento na cobrança do escanteio, o Kleber vai saindo, bola sobrou no Romário, bateu! Gol! Romário, número 11. Esse gols no campeonato, pode chegar ao 14º. 2-1 para o Vasco. Romário para a bola, bateu. Gol do Vasco. Romário, número 11. Pesada do Domingão do Faustão. Veja o Pedrinho.
Bola pro Romário, que bola! Olha o Romário! Emendou! Gol! Do Flamengo, o terceiro dele, Pedrinho, que passe para Romário, aí a marcação do Fabão, levou para o pé direito, escolhe o canto, terceiro de Romário, quarto do Vasco, 4-1 no placar. Esse ano, porém, marcou uma série de problemas e discussões entre Romário e Edmundo. O desentendimento entre os dois craques, somado à perda do título estadual e do Rio-São Paulo, fez com que o camisa 10 saísse do clube. No segundo semestre desse ano, porém, as perdas dos títulos e todas essas polêmicas acabaram ficando de lado, porque Romário, assim como todo o Vasco, tiveram um ótimo desempenho e fizeram excelentes campanhas tanto na Copa João Avelange quanto na Copa Mercosul, sendo o Vasco campeão de ambas. No torneio nacional, Romário foi um dos artilheiros do módulo azul. Ele inclusive deixou a sua marca no jogo decisivo que garantiu o quarto título nacional ao Vasco, na vitória por 3-1 sobre o São Caetano no Maracanã. Vamos rever esse gol. Quem parte é Juninho Paulista, enfiada de bola para Romário, o brachinho abriu, aí ele é perigoso, botou na frente e saiu. Não perdoa. Aos 7 minutos do segundo tempo, Romário recebeu. Repare, ele podia bater a marcação, chegou, deu um toque a mais, 2 passos. Já na Mercosul, o craque também foi artilheiro, anotando 11 gols. 3 desses, inclusive, naquela maior virada da história do futebol contra o Palmeiras fora de casa. Vamos também rever esses 3 gols do baixinho. E o jogo vai ser outro, hein? Se fizer o jogo é outro, Romário, gol do Vasco! Romário cobrando com perfeição, faz o primeiro aqui no Parque Antártica. Pode se aproximar no marcador, 3 para o Palmeiras, 1 para o Vasco, Romário, gol! Da Gama, encosta no marcador. Tem Viola atrás do ataque do Vasco da Gama, driblou primeiro, rolou a bola, Juninho Paulista colocou, bateu na defesa, mandou Romário, guardou, é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Gol! É do Vasco, do Vasco, do Vasco, é do milagre, é na vitória, é na raça, é o rei Romário, é o quarto gol, é de virada, é inacreditável, eu quero ouvir o hino do Vasco campeão! Vamos todos cantar de coração. Mas vamos cantar muito alto, vamos cantar muito forte, vamos cantar muito. É de 4-3, estava 3-0. A vida muda de minuto a minuto. É a vitória, é a consagração, é o Vasco campeão, é a arrebenta Vascão da Gama. Romário, com 34 anos, foi eleito o melhor jogador da América. Ele também ganhou a chuteira de ouro ao marcar incríveis 73 gols naquele ano. Ele ganhou da revista Placar também a bola de ouro por ser o melhor jogador do Campeonato Nacional e também ganhou 2 bolas de prata, uma por ser o melhor atacante e outra por ser um dos artilheiros do campeonato. Ao final desse ano, a Inter de Milão ofereceu mais de 13 milhões e meio de reais ao Vasco para contratar o baixinho. Ele, no entanto, não quis ir, pois sabia que o treinador da equipe italiana não tinha simpatia pelo jogador e não achava que ele pudesse render em alto nível aos 34 anos no campeonato italiano. Em 2001, Romário seguiu marcando muitos gols pelo Vasco. Os títulos, no entanto, não vieram, mas o craque marcou 42 gols nesse ano, sendo o único jogador do século XXI a marcar mais do que 30 gols num mesmo ano pelo Vasco. Essa marca fez com que ele ganhasse outra bola de prata da revista Placar. Foi nesse ano também que o atacante disputou sua única Copa Libertadores, marcando 3 gols. A campanha do Vasco era muito boa, inclusive,
inclusive, vencendo todos os jogos, porém acabou sendo eliminado pelo Boca Juniors, que viria a ser o campeão da competição. Nesse mesmo ano também, Romário teve um desentendimento com o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari. Isso porque o baixinho pediu dispensa da Copa América de 2001 para fazer uma cirurgia nos olhos, porém seguiu com o Vasco para disputar amistosos no México, o que deixou o Felipão muito irritado. Ele seguiu sendo sondado por grandes equipes da Itália, como o Milan dessa vez, porém o Vasco não estava disposto a se desfazer do jogador. No primeiro semestre de 2022, Romário anota 26 gols pelo clube, porém acaba se envolvendo em polêmicas com a torcida após receber provocações e responder com gestos obscenos. Isso acabou tornando o clima insustentável para o craque em São Januário. Após não ter sido convocado para a Copa do Mundo, ele acabou deixando o clube de São Januário rumo ao Fluminense. No meio de sua passagem pelo tricolor, Romário ainda saiu para atuar no Catar por 3 meses e acabou retornando ao clube. Após seu contrato se encerrar, ele voltava ao Vasco no início de 2005. Após algumas indefinições sobre o término de sua carreira, ele volta a jogar e é vice-artilheiro do Campeonato Estadual. No Campeonato Brasileiro, aos 39 anos, ele consegue a artilharia, sendo o jogador mais velho a conseguir esse posto. Motivado em chegar ao 10º gol, Romário segue firme com sua carreira. Ele acaba saindo de São Januário no comecinho de 2006, passa por clubes da Austrália e dos Estados Unidos e retorna ao Vasco para sua 4ª passagem em 2007. No Carioca desse ano, ele chega ao gol de número 999 numa partida contra o Flamengo. Nesse jogo, inclusive, por muito pouco, o 10º gol não saiu. O Vasco acaba eliminado desse estadual nos pênaltis para o Botafogo. Na Copa do Brasil, chega a pedir que um jogo seja levado para o Maracanã na expectativa de anotar o 10º gol, o que não acontece. Porém, no dia 20 de maio, em São Januário, contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, o craque chega ao gol 1000 em cobrança de pênalti na vitória vascaína por 3-1 diante da equipe pernambucana. Vamos então rever esse gol. O Brasil inteiro acompanhando, vai sair o 10º, vai sair o 10º! É o 10º gol do Romário! 1000 gols, Romário, 1000 gols, Romário! Ele abraça o Benjamin, abraçado por todos os companheiros! Um momento histórico do futebol brasileiro! O Brasil inteiro está vendo! O mundo inteiro vai saber! No mesmo ano, ele ainda marca o 11º e o 12º gol na goleada vascaína por 4-0 contra o Grêmio. Em agosto do mesmo ano, ele tem sua estátua inaugurada atrás do gol em São Januário, onde bateu o pênalti histórico. Após a demissão de Celso Roth do clube, Romário passou a acumular a função de treinador da equipe também. Ele ficou na função até fevereiro de 2008, quando pediu demissão. Após anunciar o encerramento de sua carreira, ele ainda retorna aos gramados para jogar pelo América para ajudar o clube a subir de divisão no Campeonato Estadual. Jogando a segundona carioca, ele ajuda o Mecão a subir de divisão quando encerra de vez a sua carreira. Pelo Vasco, Romário tem números incríveis. Ele disputou 406 jogos pelo clube, fazendo 314 gols. Foi no Vasco que ele conquistou seu único título de Campeonato Brasileiro e marcou 3 gols naquela virada histórica que jamais será esquecida pelos vascaínos também. Apesar disso, Romário é uma figura muito polêmica e divide opinião entre os vascaínos. E eu quero muito saber a sua. Você acha o Romário um grande ídolo vascaíno ou não? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Antes de encerrar, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, dá essa força aí pra gente. A gente tá crescendo, trazendo sempre a história do Vasco pra vocês. Então dá essa força aí pro canal, tá certo? Um abraço a todos e o Vasco é pra quem acredita.